cidade é proibido morrer. Longyearbyen, na Noruega, é um dos lugares mais frios do mundo. E por isso, se alguém morrer, algo muito perigoso pode acontecer. Em 1917, muita gente morreu lá por causa de uma gripe. Só que 13 anos depois, alguém desenterrou esses corpos e descobriu que todos eles estavam preservados, junto com a gripe mortal que tinha levado eles, e que poderia matar outras pessoas. E por isso, os líderes da cidade decidiram que era proibido morrer ali, e que quem fosse de arrasta precisava ir pra outro lugar. Nessa cidade é proibido morrer. Longyearbyen, na Noruega, é um dos lugares mais frios do mundo. E por isso, se alguém morrer, algo muito perigoso pode acontecer. Em 1917, muita gente morreu lá por causa de uma gripe. Só que 13 anos depois, alguém desenterrou esses corpos e descobriu que todos eles estavam preservados, junto com a gripe mortal que tinha levado eles, e que poderia matar outras pessoas. E por isso, os líderes da cidade decidiram que era proibido morrer ali, e que quem fosse de arrasta precisava ir pra outro lugar. Nessa cidade é proibido morrer. Longyearbyen, na Noruega, é um dos lugares mais frios do mundo. E por isso, se alguém morrer, algo muito perigoso pode acontecer. Em 1917, muita gente morreu lá por causa de uma gripe. Só que 13 anos depois, alguém desenterrou esses corpos e descobriu que todos eles estavam preservados, junto com a gripe mortal que tinha levado eles, e que poderia matar outras pessoas. E por isso, os líderes da cidade decidiram que era proibido morrer ali, e que quem fosse de arrasta precisava ir pra outro lugar. Essa menina pediu pra botar uma pedra do seu quintal no museu. Era a primeira vez dela num museu, e a sua mãe explicou que lá eles expunham objetos valiosos das pessoas. Só que chegando lá, a menina foi até o diretor do museu e pediu pra doar o seu item mais valioso, uma pedra. A mãe dela pediu desculpas pra ele e falou pra elas irem embora. Só que semanas depois, elas voltaram no museu e viram a pedra dela atrás de um vidro, junto com as obras de arte. E a história viralizou tanto que a pedra virou o item mais visitado do museu. Essa menina pediu pra botar uma pedra do seu quintal no museu. Era a primeira vez dela no museu, e a sua mãe explicou que lá eles expunham objetos valiosos das pessoas. Só que chegando lá, a menina foi até o diretor do museu e pediu pra doar o seu item mais valioso, uma pedra. A mãe dela pediu desculpas pra ele e falou pra elas irem embora. Só que semanas depois, elas voltaram no museu e viram a pedra dela atrás de um vidro, junto com as obras de arte. E a história viralizou tanto que a pedra virou o item mais visitado do museu. Essa menina pediu pra botar uma pedra do seu quintal no museu. Era a primeira vez dela no museu, e a sua mãe explicou que lá eles expunham objetos valiosos das pessoas. Só que chegando lá, a menina foi até o diretor do museu e pediu pra doar o seu item mais valioso, uma pedra. A mãe dela pediu desculpas pra ele e falou pra elas irem embora. Só que semanas depois, elas voltaram no museu e viram a pedra dela atrás de um vidro, junto com as obras de arte. E a história viralizou tanto que a pedra virou o item mais visitado do museu. Esse é o Lauren, ele tem o nome mais longo do mundo. Mas como? Se Lauren só tem 6 letras. O nome completo dele tem 2.253 palavras e leva 20 minutos pra falar. É óbvio que eu vou tentar. Lawrence Aldenheim Watkins. E hoje ele usa seu nome abreviado, por motivos óbvios. Esse é o Lauren, ele tem o nome mais longo do mundo. Mas como? Se Lauren só tem 6 letras. O nome completo dele tem 2.253 palavras e leva 20 minutos pra falar. É óbvio que eu vou tentar. Lawrence Aldenheim Watkins. E hoje ele usa seu nome abreviado, por motivos óbvios. Esse é o Lauren, ele tem o nome mais longo do mundo. Mas como? Se Lauren só tem 6 letras. O nome completo dele tem 2.253 palavras e leva 20 minutos pra falar. É óbvio que eu vou tentar. Lawrence Aldenheim Watkins. E hoje ele usa seu nome abreviado, por motivos óbvios. Só um desses cachorros é de verdade. E se seus olhos forem muito bons, você vai achar de primeira. Presta bastante atenção porque ele tá camuflado. Pode ser tanto branco quanto marrom. E sim, só um deles é real. Eu já achei. Pra que serve essa folha vermelha que os japoneses usam pra estudar? No Japão, é normal ver estudantes com essa folha vermelha meio transparente no meio do caderno. Lá, todas as perguntas do caderno já vêm com as respostas escritas em vermelho. E quando você coloca a folha vermelha em cima, todas as respostas somem. E dá pra ver só as perguntas. E na hora de conferir a resposta, você tira a folha. Pra que serve essa folha vermelha que os japoneses usam pra estudar? No Japão, é normal ver estudantes com essa folha vermelha meio transparente no meio do caderno. Lá, todas as perguntas do caderno já vêm com as respostas escritas em vermelho. E quando você coloca a folha vermelha em cima, todas as respostas somem. E dá pra ver só as perguntas. E na hora de conferir a resposta, você tira a folha. Pra que serve essa folha vermelha que os japoneses usam pra estudar? No Japão, é normal ver estudantes com essa folha vermelha meio transparente no meio do caderno. Lá, todas as perguntas do caderno já vêm com as respostas escritas em vermelho. E quando você coloca a folha vermelha em cima, todas as respostas somem. E dá pra ver só as perguntas.
perguntas. E na hora de conferir a resposta, você tira a folha. Pra que serve essa folha vermelha que os japoneses usam pra estudar? No Japão, é normal ver estudantes com essa folha vermelha meio transparente no meio do caderno. Lá, todas as perguntas do caderno já vêm com as respostas escritas em vermelho. E quando você coloca a folha vermelha em cima, todas as respostas somem. E dá pra ver só as perguntas. E na hora de conferir a resposta, você tira a folha. Se você pesquisar Minecraft no Google e clicar nesse bloquinho, um mini jogo de Minecraft vai aparecer na sua tela. Dá pra minerar blocos começando com a mão. E depois você ganha uma picareta. E cada vez que você atualiza a página, aparece um mundo novo. E se você fecha, aparece um creeper que explode tudo. Esse carro detecta tudo que acontece em volta, inclusive esse pedestre. E ele percebe até a diferença entre um tipo de carro e o outro. Esse menino achou um buraco misterioso na escola e começou a jogar coisas aleatórias por ele. Ele começou com talheres e foi indo pra coisas mais intensas, sem ter ideia de pra onde esse buraco dava. Ele jogou uma garrafa de vidro, suco e até ketchup, ainda sem saber o que esse buraco era. Até o dia que ele chegou pra jogar alguma coisa e tinham tampado o buraco. Esse menino achou um buraco misterioso na escola e começou a jogar coisas aleatórias por ele. Ele começou com talheres e foi indo pra coisas mais intensas, sem ter ideia de pra onde esse buraco dava. Ele jogou uma garrafa de vidro, suco e até ketchup, ainda sem saber o que esse buraco era. Até o dia que ele chegou pra jogar alguma coisa e tinham tampado o buraco. Esse menino achou um buraco misterioso na escola e começou a jogar coisas aleatórias por ele. Ele começou com talheres e foi indo pra coisas mais intensas, sem ter ideia de pra onde esse buraco dava. Ele jogou uma garrafa de vidro, suco e até ketchup, ainda sem saber o que esse buraco era. Até o dia que ele chegou pra jogar alguma coisa e tinham tampado o buraco. Esse menino achou um buraco misterioso na escola e começou a jogar coisas aleatórias por ele. Ele começou com talheres e foi indo pra coisas mais intensas, sem ter ideia de pra onde esse buraco dava. Ele jogou uma garrafa de vidro, suco e até ketchup, ainda sem saber o que esse buraco era. Até o dia que ele chegou pra jogar alguma coisa e tinham tampado o buraco. Eles zoaram o professor colocando o álcool gel no apagador da lousa, porque isso faz um riscão preto. Primeiro, eles testaram pra ver se funcionava e quando viram que sim, guardaram o apagador de volta. E sem suspeitar de nada, o coitado do professor usou ele na aula e ferrou a lousa toda. Esse vídeo é uma cápsula do tempo. Eu vou privar ele no dia 31 de dezembro de 2025 e voltar ele pra público só no dia 31 de dezembro de 2026. Então, deixa um comentário pro seu eu do futuro e se inscreve pra esse vídeo voltar ano que vem e você ver o que mudou. Esse cara viralizou por causa da sua aparência. Ele parece ter 2 buracos enormes nas bochechas, em que dá até pra passar coisas de um lado pro outro. Muita gente ficou chocada porque comer, beber e até respirar desse jeito é bem mais difícil. Mas a verdade é que ele enganou todo mundo, porque na real é um artista de efeitos especiais. Esse cara viralizou por causa da sua aparência. Ele parece ter 2 buracos enormes nas bochechas, em que dá até pra passar coisas de um lado pro outro. Muita gente ficou chocada porque comer, beber e até respirar desse jeito é bem mais difícil. Mas a verdade é que ele enganou todo mundo, porque na real é um artista de efeitos especiais. Esse cara viralizou por causa da sua aparência. Ele parece ter 2 buracos enormes nas bochechas, em que dá até pra passar coisas de um lado pro outro. Muita gente ficou chocada porque comer, beber e até respirar desse jeito é bem mais difícil. Mas a verdade é que ele enganou todo mundo, porque na real é um artista de efeitos especiais. Esse cara viralizou por causa da sua aparência. Ele parece ter 2 buracos enormes nas bochechas, em que dá até pra passar coisas de um lado pro outro. Muita gente ficou chocada porque comer, beber e até respirar desse jeito é bem mais difícil. Mas a verdade é que ele enganou todo mundo, porque na real é um artista de efeitos especiais. Esse cara deixou um pincel muito tempo em química e ele saiu transparente. O que ele usou foi thinner, que é tão forte que dependendo do pincel e do tempo que você deixar, pode realmente descolorir as cerdas. Mas não desse jeito, porque esse vídeo é fake. Dá pra respirar debaixo d'água se você colocar um balde na sua cabeça, porque o ar que tava dentro dele fica preso, criando uma bolha 100% sem água pra você conseguir respirar de boa. Mas isso é perigoso, então não faça. Que absurdo, os pais desse bebê largaram ele sozinho dormindo na neve. Na real, isso é super normal nos países escandinavos. No inverno, eles colocam os bebês e até recém-nascidos pra dormir do lado de fora de casa, mesmo quando tá nevando, porque eles acham que o ar frio faz eles ficarem mais saudáveis. Ele precisava terminar a tarefa em 10 minutos, e pra isso pediu ajuda de 800 mil pessoas. Ele compartilhou o documento do trabalho no Discord e no mesmo momento várias pessoas entraram e começaram a mexer, corrigindo, adicionando comentários e parecia que o trabalho ia ficar incrível e que ele ia tirar 10. Até apagarem o texto e começarem a encher o negócio de meme, desenhos e coisas aleatórias. Mudaram o título, o treco tava com 600 páginas e quando os 10 minutos finalmente acabaram, o treco bugou. Ele precisava terminar a tarefa em 10 minutos e pra isso pediu ajuda de 800 mil pessoas. Ele compartilhou o documento do trabalho no Discord e no mesmo momento várias pessoas entraram e começaram a mexer, corrigindo, adicionando comentários e parecia que o trabalho ia ficar incrível e que ele ia tirar 10. Até apagarem o texto e começarem a encher o negócio de meme, desenhos e coisas aleatórias. Mudaram o título, o treco tava com 600 páginas e quando os 10 minutos finalmente acabaram, o treco bugou.
ator quebra uma garrafa na cabeça, isso não é vidro de verdade. Na real, é um material feito pra parecer muito vidro, mas não machucar. E ao mesmo tempo quebrar muito fácil. Ele chama açúcar de cena e antigamente era feito literalmente com açúcar. Mas hoje em dia é uma resina super fina, que é igual vidro, mas dá pra quebrar com a mão. Quando um ator quebra uma garrafa na cabeça, isso não é vidro de verdade. Na real, é um material feito pra parecer muito vidro, mas não machucar. E ao mesmo tempo quebrar muito fácil. Ele chama açúcar de cena e antigamente era feito literalmente com açúcar. Mas hoje em dia é uma resina super fina, que é igual vidro, mas dá pra quebrar com a mão. Quando um ator quebra uma garrafa na cabeça, isso não é vidro de verdade. Na real, é um material feito pra parecer muito vidro, mas não machucar. E ao mesmo tempo quebrar muito fácil. Ele chama açúcar de cena e antigamente era feito literalmente com açúcar. Mas hoje em dia é uma resina super fina, que é igual vidro, mas dá pra quebrar com a mão. Quando um ator quebra uma garrafa na cabeça, isso não é vidro de verdade. Na real, é um material feito pra parecer muito vidro, mas não machucar. E ao mesmo tempo quebrar muito fácil. Ele chama açúcar de cena e antigamente era feito literalmente com açúcar. Mas hoje em dia é uma resina super fina, que é igual vidro, mas dá pra quebrar com a mão. É assim que as crianças das Filipinas vão pra escola. Como eles moram no topo da montanha, pra ir pra escola, precisariam descer e subir mais de 3.000 degraus todo dia. E por isso acharam um jeito bem mais legal de descer a montanha. Esse peixe come qualquer coisa em segundos. Ele é um pirarucu gigante e come tão rápido que se você desviar o olhar, vai perder ele papando. Eles tinham que acertar a garrafa na cabeça dos pais pra provar suas habilidades. E os pais precisavam confiar que os filhos não dariam uma bolada neles. Alguns chegaram bem perto disso, mas outros quase acertaram a garrafa. Mas o único pai que não acreditava no filho... I don't trust him one bit. Esse cara treinou seu gato e cachorro pra tocarem piano. Ele toca algumas teclas enquanto direciona perfeitamente onde o cachorro tem que colocar a cabeça. E aí ele toca um acorde sozinho. A única coisa que eu não entendi é como que o gato sabe o que ele precisa fazer. Se você vê uma piscina assim, nunca nade. Porque piscinas assim e lagos parados são um ambiente perfeito pra uma ameba comedora de cérebros, que chama Naegleria fowleri. Quando você mergulha, a água com a ameba entra no seu nariz e chega no seu cérebro. Os sintomas aparecem depois de alguns dias. E são febre, dor de cabeça e vômito. E isso é fatal 99% das vezes, então não pula aí. Se você vê uma piscina assim, nunca nade. Porque piscinas assim e lagos parados são um ambiente perfeito pra uma ameba comedora de cérebros, que chama Naegleria fowleri. Quando você mergulha, a água com a ameba entra no seu nariz e chega no seu cérebro. Os sintomas aparecem depois de alguns dias. E são febre, dor de cabeça e vômito. E isso é fatal 99% das vezes, então não pula aí. Se você vê uma piscina assim, nunca nade. Porque piscinas assim e lagos parados são um ambiente perfeito pra uma ameba comedora de cérebros, que chama Naegleria fowleri. Quando você mergulha, a água com a ameba entra no seu nariz e chega no seu cérebro. Os sintomas aparecem depois de alguns dias. E são febre, dor de cabeça e vômito. E isso é fatal 99% das vezes, então não pula aí. Só 1% das pessoas acerta quem acertou o buraco. Pode parecer uma tarefa simples, mas a menos que você consiga acompanhar muito bem cada bolinha, é uma tarefa extremamente difícil conseguir entender quem realmente acertou a bola no buraco. Olha pra esse ponto no meio do vídeo. Você vai ver todos os rostos deformados, mas eles na verdade estão normais. E pra testar, reassiste o vídeo olhando pra cada rosto. É por isso que você nunca deve chacoalhar um bebê. Eles nascem com um cérebro mais solto que de um adulto. Por isso, por mais que pareça simples, quando você chacoalha um bebê, o cérebro dele mexe muito dentro do crânio. E isso pode gerar vários problemas graves, então não faça.